Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Neste versículo, nesta porção das Escrituras, nós aprendemos lições que Deus nos mostra sobre como ter direção quando você está sem rumo. Em algum momento da sua vida você se percebeu sem direção, necessitando da orientação? O nosso Deus, Ele é o nosso pastor e Cristo se apresenta como pastor. Lemos assim no versículo 18: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Além de ser o nosso pastor, Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Quando você se perceber sem direção, lembre-se disso. Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, é Ele quem nos dá a direção. É extraordinário você perceber por alguns instantes e observar e trazer à sua memória que a nossa mente é quem conduz a nossa vida. Tudo começa com os nossos pensamentos. As escrituras estão apontando que Jesus, Ele é o cabeça. Nós também temos a mente de Cristo. E quando nós nos encontrarmos em direção, nós podemos reconhecer esta promessa, esta declaração verdadeira e trazer à nossa memória de que Jesus Cristo, Ele pode nos orientar. O versículo também nos aponta que quando você estiver sem direção, sem rumo, compreender e trazer à sua memória de que Ele é o ponto de partida, assim também como o ponto de chegada em nossa vida. Assim lemos no versículo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ou seja, Ele é o início da vida, Ele é o fim também da própria vida. Nele nós começamos e nele nós também terminamos. Tudo começa com Deus e termina em Deus. Que coisa maravilhosa você saber que você pode tomar o início da sua vida. Por isso que Jesus, Ele mencionou que Ele era o caminho. Ele não disse que nos mostraria o caminho, Ele disse, eu sou o próprio caminho. Ou seja, quem segue Jesus, quem anda com Ele desde o começo da sua vida, também vai perceber que vai chegar no final daquele caminho também que Jesus vivenciou. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Quem está em Cristo não é vencido pela morte. Com a morte não acaba tudo. Por isso, lembre-se, Jesus Cristo é o caminho. Se você o seguir, você estará sendo guiado pelo pastor, pelo Senhor, pelo cabeça da igreja. Também, quando você se perceber sem direção e sem rumo, lembre-se que Ele é supremo, Ele vê todas as coisas de cima. Assim diz o versículo, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é o primeiro de todas as coisas. Muitas vezes você se sentirá perdido porque a nossa visão ela é limitada. Nós compreendemos apenas as circunstâncias, até onde o nosso entendimento, os nossos olhos veem. Deus não. Deus ele vê todas as coisas de cima. Ele compreende absolutamente tudo. Quando você for até Deus, você pode pedir para que Ele conduza, porque Ele conhece o futuro. Ele sabe do nosso passado e Ele pode nos guiar no presente. Em certa ocasião, tinha uma criança ouvindo a sua avó tecendo no ponto cruz. E da parte de baixo, ele perguntava para a avó, o que você está fazendo? A avó respondeu, estou fazendo uma toalha e estou bordando uma paisagem. A criança, enxergando do lado de baixo do bordado, dizia assim, mas é tão feio, está ficando esse seu desenho? Logo em seguida, a avó pega a criança, coloca no seu colo e dos olhos da avó, ou a partir da visão da avó, ela enxerga aquele desenho. A criança diz assim, daqui de cima, vovó, a gente vê que fica muito bonito. A vida é assim, nós enxergamos de baixo e quando vemos de baixo, nós percebemos apenas nós, apenas pontos. Nós não conseguimos enxergar a paisagem. Agora, quando você enxerga no colo de Deus, nos braços de Deus,
na perspectiva de Deus você enxergará. Jesus, Ele é a primacia, Ele está acima de todas as coisas. Entrega-se a Ele que você nunca mais se sentirá perdido. Podemos orar? Amado Senhor e Deus, obrigado, porque o Senhor é o cabeça, porque o Senhor é o caminho e porque o Senhor é o primeiro de todas as coisas. Nós queremos, ó Pai, ser guiados pelo Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.